Como treinar auxiliares? Isso para você que é dono de salão e para você que é cabeleireiro, né? Vai uma pergunta muito importante. Se a gente consegue definir isso, a gente consegue definir tudo. Quanto custa a tua hora? O cabeleireiro, né? A gente tem uma vida muito pesada, né, dentro do salão, uma rotina muito pesada, que além do desgaste psicológico, a gente tem o desgaste físico, né, porque se for ver nosso trabalho, nós ficamos em pé o tempo inteiro, nós nos movimentamos muito, né, a performance dentro do salão, ela é agitada. E muitas das vezes a gente precisa de um assistente, de um auxiliar para trabalhar com nós. Só que assim, da hora que a gente abre, a hora que a gente fecha o salão, da hora que a gente abre e fecha a agenda do salão, se você para pensar, às vezes não dá tempo de almoçar. Male é ruim e prejudicial isso à saúde, mas a gente não consegue ir ao banheiro. A gente não consegue fazer as nossas refeições de uma maneira calma, tranquila. E aí eu falo para você, quanto tempo que você tem para treinar o seu auxiliar? Que muitas das vezes você precisa pegar em cima da hora e ele precisa secar, ele precisa lavar, ele precisa finalizar, ele precisa preparar essa cliente para você. Quando ele vem preparado, ok, mas e quando ele não vem? Na hora que abre o salão a gente precisa produzir até a hora de fechar. E aí eu pergunto para você, quanto custa a tua hora? Você tem esse tempo para treinar o seu assistente, o seu auxiliar? Seu auxiliar, ele está produzindo o quanto você precisa? A lucratividade que ele te traz é maior que o prejuízo e a dor de cabeça que ele está te dando? Porque quando a gente não treina um auxiliar e quando a gente não treina um assistente, eu, nesse longo do tempo, eu acabei criando várias maneiras diferentes, vários métodos de treinar os meus assistentes, justamente por isso. O assistente que ele vem bom para você e já treinado, ele não fica com você muito tempo, porque rapidamente ele se transforma na estrela da equipe e é aquela influência, a princípio positiva e depois destrutiva. Porque ele acaba induzindo a sua equipe, aquelas coisinhas de bastidores de salão, né, que a gente conhece bem. E sai, ele não fica muito tempo com você. O assistente que ele não vem preparado, às vezes você demora um tempão para treinar ele e você ganha o prejuízo de quê? Produto sendo desperdiçado no lavatório, shampoo, condicionadores, máscaras de hidratação. E o pior prejuízo, a primeira impressão é a que fica e geralmente a gente não tem como impressionar uma cliente pela segunda vez. E eu acho que esse é o pior prejuízo que a gente tem. Sabe aquela cliente que foi indicada? Sabe aquela cliente que ouviu falar de você e foi no salão pela primeira vez? Você pede para um assistente lavar o cabelo dela, ele não lava como se deve, ele não finaliza o cabelo como se deve, molha a roupa dela no lavatório, ou fala o que não deve, encharca o ouvido dela e por aí vai, embaraça o cabelo dela e ela se sente desconfortável com aquilo. E você que montou o fluxo da sua agenda, otimizou os seus horários, às vezes não tem tempo para dar o feedback na hora que a sua cliente precisa. E foi a primeira impressão que ela teve. E você não teve como reverter. Então, além do prejuízo de produtos usados de forma inadequada, manchar salão, deixar a cuba de lavatório suja, acabar com as suas toalhas, usar a capa de maneira inadequada. Pior ainda, fazer isso aqui, ó, com as suas escovas. E aí eu paro e penso, se a certa das suas escovas está ficando dessa maneira, ou as certas das escovas do seu assistente tá assim, como que tá ficando o cabelo e o investimento da sua cliente? Como que tá ficando? Essa cliente volta no salão para fazer cronograma? Os seus assistentes estão conseguindo fazer sua cliente voltar 4 vezes por mês para fazer um cronograma, para fazer uma escova,
para continuar com você? As mechas que o seu assistente está finalizando para você, não está ficando dourada, queimada? As escovas, selagem progressiva. Aí eu falo, como que você pode solucionar isso? Como que você pode resolver isso? Quando a gente fala de segunda-feira, geralmente segunda-feira nós não trabalhamos, hoje está mudando um pouco. Mas é muito difícil você trazer um assistente de segunda-feira para treinar no salão, para você ensinar ele. Porque quando o salão abre, o assistente ele já tem que estar pronto para cumprir a agenda. Para você ter 2, 3, 4 horas semanais e trazer o seu assistente semanalmente no salão para estudar, você acha isso possível, isso fácil? O dono de salão, né? A gente que é dono de salão, a gente sabe o que é isso. Ter uma empresa que a gente fecha a porta e a gente dorme pensando nela. Pensando no que vai ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, que é quando a gente faz a nossa campanha. E como nós trabalhamos com prestação de serviço, nós contamos com essa equipe, entra e sai assistente, né? E aí eu falo para você, e como que você faz para padronizar o seu serviço? O quanto seria valioso a gente ter um método, um jeito de conseguir padronizar nossa equipe, independente de quem entra e de quem sai, e fazer com que você conseguisse dar uma assinatura para o teu trabalho. Imagine se todos eles escovassem cabelo do jeito que você precisa, dividisse um cabelo da maneira que você precisa, usasse as toalhas do salão de uma maneira consciente e não fizesse isso com as suas toalhas brancas, que isso é o que acontece. Aí você imagina que a sua cliente chega lá no salão e a toalha branca de corte está desse jeito. E a toalha que é feita mechas, tá parecendo que usou um monte de cândida na toalha. Quanto custa a toalha? Quanto tempo uma toalha tem que durar no salão? Quanto tempo as escovas de um salão foi feita para durar? Às vezes, até no limpar. Quantas vezes você vê profissionais limpando a escova assim, ó, dessa maneira, onde faz a tração nas cerdas da escova de uma maneira inadequada, que desde limpar, olha aqui, ó, a maneira correta de se limpar uma escova. Nunca mais deixa ninguém acabar com as suas escovas. Que você faz isso, ó, para higienizar as escovas para o atendimento de uma outra cliente. Sem fazer nenhum tipo de tração, olha. Então, um assistente ele tem que ser treinado a cuidar dos materiais, a fazer com que as escovas durem. Uma escova no salão, ela tem que durar no mínimo 2 anos inteira. Se a sua escova estiver durando menos que isso, é porque tem alguma coisa errada. Se as suas escovas estão ficando com as cerdas dessa maneira, é porque tem alguma coisa errada. Como que você... Vamos pensar que essa pinha aqui seja um fio de cabelo, né? E que ela vai ter lá o córtex, né? As cutículas, tudo que o fio de cabelo tem. E aqui, ó, elas estão abertas. Após um tratamento, após uma hidratação, após a sua mecha. E o profissional que você põe para lavar tem problema em deixar o seu cabelo desse jeito. Eu gosto de usar a pinha, porque a pinha ela é muito parecida com o cabelo. Desde das cutículas, tá vendo? Das escamas do cabelo. Isso aqui seria um fio poroso, pronto a arrebentar e estourar. Desidratado, seco. Quando você põe a pinha na água, o que que faz? Você hidrata e ela fecha e fica assim. Isso aqui era assim. Ela fecha e fica dessa maneira, porque ela tá hidratada e a cutícula fica alinhada. Percebe que não sela. Então, olha, por aqui entra e sai todos os nutrientes, cremes, óleos, hidratantes que você coloca no cabelo. O seu assistente, ele tá preparado para saber qual creme, qual máscara, qual serviço que ele pode vender para o seu cliente, para o cabelo estar assim e ele sair assim? Ele dá o resultado que você precisa? Ou ele usa o creme pelo cheiro, ele não sabe a quantidade correta, aplica de... Quando acontece isso? O cliente não tem o resultado que ele precisa.
O salão fica no prejuízo que gastou o produto, o cliente não teve resultado, ele não volta para fazer outro serviço como esse. Quando um assistente não está preparado para falar sobre tratamento de cabelo e nem para fazer uma lavagem especial, a cliente não se interessa pelos produtos home care que tem no salão. E quando está no salão, ele quer produzir. A gente precisa produzir. Eles estão prontos para produzir quando o salão abrir? E eles têm pressa de ir embora. Eles não gostam de ficar no salão para estudar. Quando se fala de curso, pouquíssimos profissionais têm o compromisso de ir segunda-feira nos aperfeiçoamentos, nos cursos que tem por aí. E hoje, ainda mais com essa geração que todos só querem ganhar e muito pouco querem oferecer, você conseguir treinar um assistente em 24 horas, o que significa isso para você? E você conseguir fazer isso em massa. Um entrou, outro saiu e todos alinhados com a mesma comunicação. Quanto tempo que você acha que as suas toalhas iam durar? Porque quanto que você paga por isso? Como colocar uma toalha dessa numa cliente? Como deitar uma cliente num lavatório com a cuba suja? Como não lavar o cabelo de uma cliente de uma maneira adequada para não embaraçar ou quebrar, ou a cliente achar que aquele embaraçado que está no cabelo dela foi porque ela fez loiro, foi porque ela fez mecha, porque o que eu mais... é que o loiro danifica. Não. O loiro não danifica, o loiro não embaraça, a química não é destrutiva para cabelo nenhum. Quem faz isso é o cabeleireiro, quem faz isso é o assistente. Quantas saias justas nós como cabeleireiro, nós como dono de salão, sofremos com um assistente que não está preparado, com o Zezinho da esquina que resolveu nos ajudar no final de semana. E quando esse assistente é pronto e preparado, ele vem pronto e preparado para você, quais problemas que você enfrenta com ele? Agora, se você prepara esse assistente, se você tem como treinar esse assistente, qual a lucratividade que ele pode te dar e quantos resultados positivos? A coisa mais triste é atender um cliente e o cliente depois mandar um WhatsApp pra gente falando que o assistente queimou, que o assistente conversou enquanto lavava o cabelo dele, que, nossa, ele puxou muito o cabelo dele na hora de escovar. Já pensou você ter um assistente que sabe lavar um cabelo, escovar um cabelo e faz a sua agenda ganhar tempo? E que ele queira ganhar, porque faz parte, mas que o que ele oferece e o prejuízo que ele corta trabalhando com você é tão bom que você vai ter prazer de pagar. Quantas vezes no final do mês as contas não batem? O shampoo que nós usamos no lavatório, o condicionador que nós usamos no lavatório, a reposição de escova, a reposição de toalha, reposição de capas manchada, isso tudo por falta de treinamento. Só que eu entendo, porque eu passei por isso durante anos e foi por esse motivo mesmo. Eu já tive prejuízos de produto, eu já tive prejuízos de ter que refazer cabelo, eu já tive prejuízos de perder uma cliente que era minha fã, mas que o meu assistente errou e ela não me deu a oportunidade de corrigir, porque não são todas que vão entender e nem todas precisam entender, afinal a empresa é minha. Independente se foi o assistente, se foi o cabeleireiro, se foi a recepcionista, o culpado sempre vai ser você e o responsável. Que nós tenhamos bastante chances de corrigir alguma coisa, mas hoje o mundo está rápido demais e a mulher tem tempo e muita opção. Ter uma equipe comprometida e preparada para no campo de batalha você arrasar e aquela coisa, não precisar retocar cabelo, não precisar ficar tendo crítica de cliente, é a melhor coisa que existe no mundo. Então, que um curso para todos os assistentes, você ir subindo eles, focados e de acordo com o nível, com campanhas direcionadas do que você quer fazer, encurta muito mais tempo e o resultado é muito mais positivo. Afinal, quanto custa a tua hora?
Se um trabalho demorou 2, 3 horas e o seu assistente destruiu em 5 minutos, você tem que refazer, ele já não é mais 3 horas, são 3 horas. E detalhe, a porta que você abre na cabeça dessa cliente, de ela achar que toda hora que ela vai poder reclamar, vai virar um hábito. Então, o que a gente tem que fazer? Encurtar esses empilhamentos e essas críticas de cliente. E tentar ganhar no máximo elogios. Treine o seu assistente. Treine o seu assistente. No que você precisa. Você que é um cabeleireiro especializado em mecha, você precisa de um escovista. Um escovista preparado, que sabe fazer o tratamento, usar os produtos de maneira correta, fazer uma escova com movimento e agradar a tua cliente. Você que é um cabeleireiro ou dono de salão especializado em penteado, você precisa de uma pessoa para preparar os seus penteados, para na hora que você for montar os seus penteados, você não ter problema. Você que é um cabeleireiro de corte, precisa de uma finalização perfeita para aquela técnica maravilhosa que você foi estudar e que o seu assistente, na hora de secar, sabe o que